Então, assim, basicamente, quando a gente fala de Estado, a gente precisa fazer um resgate de que o Estado nem sempre existiu. Em geral, ele é posto para a gente com tanta naturalidade que ele parece algo, né, eterno, imutável, e não como produto histórico de relações sociais que foram construindo ao longo da história da humanidade. Não quanto produto dos antagonismos inconciliáveis das classes sociais que estão colocados ali. Então é a partir, né, da existência de classes sociais que passa a existir Estado. Então, na medida em que o ser humano se desenvolve as suas capacidades produtivas, né, as suas forças produtivas, passa a ter acúmulo de riqueza, passa a explorar o outro e se apropriar do trabalho do outro, que passa a existir uma necessidade histórica da existência de uma superestrutura que tem ali um comando político sobre aquelas relações sociais antagônicas que estão colocadas, que certamente vão derivar bastante conflitos. Então é nesse jogo de conflitos que o Estado vai intervir. Para Marx, o Estado é um órgão de dominação de classe, um órgão de submissão de uma classe por outra. É a criação de uma ordem que legalize e consolide essa submissão, amortecendo a colisão das classes. Aqui a gente está usando como referência Vladimir Lenin, que inclusive foi aniversário dele essa semana, salvo engano, dia 21. Ele completou aí 140 anos, mais ou menos, enfim. E é um dos grandes responsáveis pela Revolução Russa. Né? Evidentemente que não sozinho, porque sem a classe trabalhadora, enfim, não seria possível fazer. Mas ele escreveu um livro, O Estado e a Revolução, que eu também deixei disponível para vocês, inclusive na edição da Boitempo. Mas caso vocês queiram comprar a edição impressa, sugiro vocês comprar a da edição da Expressão Popular, que além de vocês estarem contribuindo com os movimentos sociais, vocês também vão estar pagando menos, que também o valor é bem menor. E aqui o Lenin, né, ele vai se defrontar com uma grande discussão naquele momento histórico e que perdura até hoje sobre o que é o Estado, qual é o papel do Estado. Então ele resgata Marx e resgata fundamentalmente Engels para poder estar dizendo, olha, o Estado ele não é eterno, né? Ele serve para algo, ele tem uma determinada função. E essa função que ele tem é de opressão, é de repressão, é de manter uma determinada ordem em detrimento de outras possibilidades históricas que já estavam colocadas ali. Inclusive, ele vai fazer essa discussão dentro do livro Estado e a Revolução para poder também situar o papel do Estado numa outra sociedade, numa sociedade socialista, com vistas à construção de um comunismo. Então, ele vai falar ali do papel da democracia, ele vai falar do papel da ditadura do proletariado e, por fim, naquilo que ele denominou de definhamento do Estado, ou seja, do Estado acabando, né, aos poucos enquanto processo histórico. Se a gente compreende que o Estado ele surge a partir do momento que passa a existir classes sociais antagônicas, então conforme a dissolução dessas classes e conforme a dissolução da propriedade privada, vai haver também a dissolução daquilo que se convencionou a chamar de Estado. E aí daí que ele vai estar chamando de definhamento. Mas o que é importante para a gente, no âmbito aqui da nossa proposta de estudo hoje, é situar o Estado exatamente como um órgão de dominação de uma classe, como órgão de submissão de uma classe por outra. Então, quem controla o Estado, quem dirige o Estado, dirige também a opressão e a repressão sobre uma outra classe social. E, historicamente, o Estado ele é burguês. Se o Estado é burguês, então quem domina esse Estado é a burguesia. E aí ele vai oprimir quem?
a classe trabalhadora. Um segundo traço característico do Estado é a instituição de um poder público, que já não corresponde diretamente à população e se organiza também como força armada. Esse poder público separado é indispensável. Por quê? Porque a organização espontânea da população em armas se tornou impossível desde que a sociedade se dividiu em classes. Esse poder público existe em todos os estados. Compreende não só homens armados, como também elementos materiais, prisões e instituições coercivas de todas as espécies, que a sociedade patriarcal não conheceu. Então, ele está resgatando aqui uma citação do Engels para poder dizer o seguinte: olha, esse Estado que surge num determinado momento histórico para poder lidar com uma determinada situação de conflito, ele também acaba por ter uma certa autonomia relativa. Mas essa autonomia relativa se expressa de uma maneira aparente, de uma maneira em que ele se mostre sobre as classes sociais, aparentemente atendendo ambos os interesses, mas que fundamentalmente lida de maneira distinta quando esses interesses entram em conflitos. E é nesse jogo de conflitos que esse Estado não vai, inclusive, permitir com que a população, né, com que cada membro de maneira individual dessas classes tenha sua própria força armada, tenha de maneira uma organização espontânea. Então ele vai dizer basicamente o seguinte, que essa organização armada, ela vai passar a ser de responsabilidade desse Estado. E é esse Estado que aparentemente está sobre a sociedade, distante dela, aparentemente atendendo ambos os interesses, vai passar a utilizar desse poder armado, e não somente desses homens armados, mas também de instituições coercitivas, como as prisões, para poder intervir e amortecer, né, amordaçar os conflitos que estão colocados. Ou seja, aquilo que se convencionou dizer, garantir a lei e a ordem. Lei esta construída por esse próprio Estado. Numa outra passagem, ainda utilizando Lenin como grande referência, né, ele vai dizer para a gente de onde vem a necessidade de corpos especiais de homens armados, polícia, exército permanente, separados das sociedades superiores a ela. É uma pergunta, de onde vem essa necessidade? Né? Os filisteus da Europa Ocidental e da Rússia respondem muito naturalmente, e aqui está sendo bastante irônico, né, a essa pergunta por uma ou duas frases escolhidas em Spencer ou Mikhailovsky, eu acho que é assim que se pronuncia, e alegam o seguinte: a complicação crescente da vida social, a diferenciação das funções sociais e etc., seriam aí as justificativas para a necessidade desses homens armados. E aí ele refuta isso, né? Ele questiona isso. Essas alegações parecem científicas e tranquilizam admiravelmente o bom público, obscurecendo o principal, o essencial, a cisão da sociedade em classes irreconciliavelmente inimigas. Então percebam que aqui, geralmente, quando a gente vai falar, por que existe polícia, por que existe exército, por que existe Estado, por que existe aquilo outro, a gente trata isso como uma espécie evolutiva, natural, né, de autoaperfeiçoamento, inclusive, da própria organização da sociedade. Mas se esquece que nada surge do campo das ideias, mas sim da materialidade das coisas. Então, a materialidade da vida é de apropriação privada dos meios de produção e da riqueza produzida socialmente. Ou seja, classes antagônicas estão em conflitos, têm interesses distintos, são inimigas, de certa forma,
né? E essas classes inimigas entram em conflitos constantemente e precisa-se de uma mediação. E essa mediação, quem cumpre é o Estado. Evidente, né, gente? A gente está tratando aqui de uma visão marxiana, marxista, fundamentalmente partindo das reflexões que Lenin faz a partir de Engels. A gente poderia estar usando outras concepções, né? Poderia estar trazendo Hobbes, poderia estar trazendo Locke, né? Poderia estar trazendo a ideia de que o homem é o lobo do homem, então que naturalmente eles têm um conflito entre eles, né? Há uma natureza humana conflituosa e daí uma necessidade de um contrato social que ninguém pediu, né? Enfim, que haja esse papel do Estado nesse contrato, né? Esse contrato seria, essa coesão social seria provocada por via desse aparelho que controlaria ou que lidaria da melhor maneira possível o tal do bem comum com esse instinto natural do ser humano. Mas o que a gente está discutindo aqui é exatamente que nada é natural, e sim social. A gente já vem falando isso, abordamos isso, abordou isso em várias outras aulas. Acredito que os professores e as professoras têm também trabalhado isso, que é uma relação social que está colocada. E essa relação social nessa sociedade tem aí, né, a propriedade privada, a divisão social do trabalho, a apropriação privada da riqueza socialmente produzida, esse ponto de partida para a gente poder estar entendendo essa cisão da sociedade em classes inimigas. Então, assim, para manter um poder público separado da sociedade e situado acima dela, são necessários os impostos e uma dívida pública. O mais insignificante agente da polícia tem mais autoridade que os representantes do clã, mas o chefe militar de um país civilizado poderia invejar um chefe de clã, que a sociedade patriarcal cercava de um respeito voluntário e não imposto pelo cacete. Né? Aqui Lênin também trazendo para a gente alguns elementos, né, que fazem com que o Estado tenha uma espécie de vida própria, que apareça de maneira apartada da sociedade, que é o imposto, a dívida pública, né? E isso vai atribuir poder, e aqui a gente está focando no papel da segurança, né, fundamentalmente da polícia, né, como esse elemento de autoridade, mas uma autoridade que é posta a partir da força, e não a partir de uma escolha dos seus sujeitos, não a partir de uma perspectiva, entre aspas, voluntária, né, numa perspectiva de uma outra dimensão do que seria poder. Né? E aqui ele está falando da sociedade de clã, sociedade patriarcal, então ele está falando aí o que alguns outros autores também vai estar chamando de comunismo primitivo, que são sociedades onde não há a divisão social do trabalho, não há propriedade privada, principalmente. Né? A divisão social até de certa forma tem, ainda que de maneira simples. Né? Mas não há fundamentalmente uma propriedade privada. Então, há-se uma vida em comunidade, há-se relações comunitárias, há uma divisão social do trabalho, mas voltado para a comunidade, para o geral, e não para interesses privados e mesquinhos, né, individualistas. Então, o poder que você exerce enquanto chefe, né, de um clã é diferente do que você exerce enquanto uma autoridade policial. Isso fica muito evidente, né, quando a gente pega aí, principalmente na realidade brasileira, de quantas pessoas não respondem processo por um simples desacato à autoridade. É como se o policial, a policial, né, por vezes, inclusive, até nós, enquanto agentes do Estado também, assistentes sociais lá da saúde, assistentes sociais lá da assistência, assistente social lá do Tribunal de Justiça e afins, não se sente ofendido por uma simples palavra que, se nós estivéssemos no lugar dos usuários, também professaríamos. Né? E nesse sentido, utiliza-se de um subterfúgio, né, repressor, para poder oprimir um determinado sujeito histórico que, enfim, por N condições ali colocadas, se expressou de uma determinada maneira. E isso faz com que as pessoas respondam, né, na realidade brasileira, por aquilo que se convencionou a chamar
de desacato à autoridade ou desacato ao funcionário público e por aí vai, né? Veja como que isso tem uma relação, né? Veja como que a gente, nessa condição de agente do Estado, que ainda que sejamos agentes do Estado, mas pertencemos à classe trabalhadora, estamos ali reproduzindo para aquela classe, né, para aquele usuário, aquela usuária, né? Eu estou dando um exemplo da gente quanto assistente social, né? Sem contar aqui a discussão do papel que a autoridade policial exerce, né? Há casos, inclusive, de execução, né? Enfim, sem pensar duas vezes. Faltou com a, entre aspas, o respeito, o agente vai ali e executa o sujeito. E fica por isso mesmo, né? Ou responde um processozinho administrativo, é afastado da rua e afins, e acabou a história, né? Então é nesse sentido que a gente está compreendendo o que é esse poder público separado, esse poder público armado, né? Esse imposto, essa dívida pública que alimenta todo esse papel de dominação de classe. Então, em síntese, o Estado, por conseguinte, não existiu sempre. Houve sociedades que passaram sem ele e que não tinham a menor noção de Estado, nem de poder governamental. Há um certo grau de desenvolvimento econômico implicando necessariamente na divisão da sociedade em classes. O Estado tornou-se uma necessidade, em consequência dessa divisão, e não de maneira natural, não de uma maneira evolutiva. Presentemente, marchamos a passos largos para um tal desenvolvimento da produção, que a existência dessas classes não só deixou de ser uma necessidade, como se torna um obstáculo à produção. As classes desaparecerão tão inelutavelmente como apareceram. A sociedade, reorganizando a produção sobre a base da associação livre e igual de todos os produtores, enviará a máquina governamental para o lugar que lhe convém, o Museu de Antiguidades, ao lado da roda de fiar e do machado de bronze. Evidente que aqui a gente está falando de um trecho destacado, contextualizado, né, no seu tempo, no seu espaço. Lenin está escrevendo isso basicamente durante a Revolução Russa. E aí ele está falando do que o Estado deixará de existir em determinado momento. Essa parte, né, da dissolução do Estado, essa parte, né, do lugar que lhe convém, que é a história, que é a lata de lixo, vamos dizer assim, né, ou na palavras do próprio Lenin, um museu de antiguidades, hoje parece para nós aqui na sociedade brasileira um pouco distante. Mas o fato é que o Estado nem sempre existiu e nem sempre existirá. Agora, depende de nós, né, enquanto trabalhadores organizados, poder contribuir nisso. Enquanto trabalhadores que vivemos e que atuamos nessa sociedade, é importante entender esse caráter, né, do Estado, essa função social do Estado de contribuir na reprodução do próprio capital, de N maneiras, inclusive Mesaros vai chamar aí, né, o Estado como uma estrutura totalizadora do capital para intervir naquilo que ele chama de defeitos estruturais do capital. Então ele vai intervir, né, sobre onde o Estado não, sobre onde as relações capitalistas elas deixam de existir, exatamente para que haja um processo de exploração, que haja um processo de alienação. Então é nesse sentido que o Estado vai intervir. A gente precisa entender essa questão para que a gente possa compreender o papel da segurança pública e também compreender a gente enquanto agente do Estado, né? Compreender os assistentes sociais, já que nós somos em torno de 80% contratados pelo Estado, somos fundamentalmente agentes do Estado. E nesse sentido, a gente precisa entender que instituição é essa que nos contrata.
E aqui a gente está tentando trabalhar com aquilo que tem, né, de mais revolucionário nesse sentido. Vou trazer aqui uma citação do Mascaro, né, que vai falar para a gente sobre alguns elementos importantes para a gente poder estar compreendendo o Estado mais contemporâneo. A ausência de um número maior de guerras frontais entre Estados, dada a supremacia militar dos Estados Unidos, reelabora o poder militar e também a violência interna e internacional. Os estados assumem um papel militar policial. Na medida em que a política do capital não mais enfrenta um grande número de estados inimigos, o conflito se concentra nos indivíduos, grupos e classes que agem dentro e fora de cada território estatal. O terrorismo é a forma manifesta dessa operação dos conflitos que afeta a processualidade da vida posta sob condições políticas já dadas. O maior assentamento do poder do capital internacional sobre os estados, fazendo-os operar para oferecer condições melhores à sua internalização, torna os estados menos permeáveis socialmente e politicamente, mais repressivos, fazendo com que a luta social cada vez menos vislumbre a tomada transformadora do poder nesses próprios estados, como era o caso das lutas de libertação ou das revoluções no século XX. Então o Mascaro está trazendo aqui para a gente fundamentalmente o seguinte: olha, chegou um momento do desenvolvimento do capitalismo em que os estados, em que o capital ele consegue, de uma maneira, a ter uma supremacia entre esses estados, em que há uma dificuldade de colocar um estado contra o outro. Né? E a gente vivenciou isso bastante no início do século XX. Né? A gente viu lá a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O que a gente tem visto agora, mais recentemente, entre guerras entre estados, é uma aparência entre guerra entre um estado e uma ação terrorista. E aí, fundamentalmente, situando os Estados Unidos e alguns outros estados a reboque, mas a gente está falando dos países centrais, fundamentalmente, né? Alemanha, França, Inglaterra, né? De certa maneira, dando respaldo para que os Estados Unidos opere isso, com um aparente contraponto da Rússia e da China, mas que tem muito mais a ver com uma disputa geopolítica do que, de fato, uma questão frontal entre estados. Nesse sentido, o que a gente percebe é que essa diminuição dessas guerras entre esses estados, né, maiores, vamos dizer assim, tem concentrado o poder repressor estatal para o seu próprio povo. E aí o Brasil é a grande referência nesse sentido. Né? O Brasil vem aí experimentando, né, grandes taxas de encarceramento, grandes taxas de mortes. E aí agora, ainda que não de uma maneira diretamente pelo próprio Estado, mas de uma maneira indireta, com as permissões das mortes por via da Covid-19. Então, o Estado está atuando, de certa maneira, aí nesse sentido também. Né? Essa aparente omissão do Estado, essa aparente não, né? Essa omissão do Estado, factualmente falando, ela contribui para que tenha-se um controle sobre uma determinada classe. Mas, João, a Covid não pega todas as classes? Pois é. Vocês repararam que só depois de um ano que a burguesia emitiu uma nota pedindo vacina, pedindo intervenção do Estado? Porque enquanto ela tinha hospital, estava tranquilo. Então, não é bem ela pega todas as classes. Demorou para poder chegar nela. Porque ela tinha, se ela não tinha hospital aqui, ela poderia ir para outro estado. Só que aí os outros estados também começaram a embarrear ou a dificultar.
o tratamento deles em outros estados. Então, começou-se a pensar, né, na possibilidade, e agora tornou-se lei, na vacinação por via de setores privados. Entende como que o Estado ele atua aparentemente numa mediação fora das classes, mas que ele está contribuindo para a reprodução do capital? Foi só depois da nota da burguesia, né, publicada fundamentalmente ali a partir do Fantástico, coincidentemente também, logo depois do discurso das principais forças de oposição ao atual governo, que começou-se a ter uma certa preocupação com a vacinação, por exemplo, pelo Estado. E agora já começa a diminuir novamente, tendo em vista o avanço aí da possibilidade de iniciativa privada da vacinação. E também tem se aumentado nos últimos 30 anos, como já tinha comentado, essa repressão estatal, essa repressão fundamentalmente policial sobre o nosso próprio povo, sobre a nossa própria classe social. E isso faz com que a gente tenha dificuldade de enxergar outras possibilidades. Aqui o autor está trazendo as lutas de libertação. Para quem não lembra, o século XX, né, ainda existia colônia. Tá? A gente deixou de ser colônia lá no século XIX, mas no século XX ainda existia colônia em África. Então as lutas de libertação era uma luta aí, de certa maneira, que afrontava a acumulação do capital, principalmente daqueles países colonizadores, ou mesmo as possibilidades de revoluções socialistas. Então, o século XXI ele traz para a gente uma dificuldade muito grande de observar isso, principalmente por conta da queda da União Soviética. E com isso, o que tem se aumentado é exatamente aquilo que se convencionou a chamar de retração do Estado. Porque a gente está perdendo no movimento de luta. E com isso o Estado tem retraído em termos de políticas públicas, de intervenção, e assumido cada vez mais, né, de maneira nua e crua, aquilo que ele é, né, precípio, que é a sua função repressora, enquanto aparelho coercitivo. Então, quais são os... Desculpa, gente. Então, quais são as nossas premissas aqui? Então, a gente está falando da construção de um Estado aparentemente de direitos sobre a sociedade, em que ele atuaria ali como um mediador de conflitos em torno do bem comum, quando na verdade ele contribui para a dominação de uma classe sobre a outra, defendendo interesses de uma classe em detrimento de outras. Ainda que em determinadas conjunturas históricas, por conta das lutas que estão colocadas nessas classes, haja uma certa permeabilidade, né? Haja uma certa abertura para atender interesses de uma determinada classe, de uma classe subalterna, de uma classe oprimida, de uma classe explorada. Então, como eu tinha falado anteriormente, na medida em que a gente tem, não que a gente tenha lutado menos, mas que a gente tem perdido mais, a gente vem progressivamente aumentando a violência estatal. Uma outra premissa que está colocada aqui é entender nós, enquanto sujeito de direitos, dentro desse Estado de Direito. Então, nós aparecemos dentro dessa discussão de uma maneira individual, enquanto sujeito de direito, ou seja, enquanto sujeitos que são formalmente iguais. Mas como eu já tinha falado anteriormente com o exemplo da Covid, isso não é bem assim. E a gente vai ver que essa igualdade formal ela é reproduzida enquanto desigualdade substantiva, enquanto desigualdade material. Essas relações sociais se apresentam nesse Estado opressor enquanto relações jurídicas. Essas relações jurídicas elas se apresentam enquanto sujeitos individuais abstratos, formalmente iguais, então nós somos iguais perante a lei, então a lei supostamente seria igual para todos, só que não é bem assim. Não é bem assim.
né? Então tem uma citação aqui do Pachucanes para poder ilustrar um pouco melhor isso, né? O Pachucanes, que é um dos grandes autores também do período da Revolução Russa, que vai escrever o livro Teoria Geral do Direito e Marxismo, uma das maiores referências do marxismo sobre direito até hoje existente. Isso foi escrito no início do século XX. Então ele diz para a gente: como as relações sociais não se limitam às relações abstratas entre proprietários de mercadorias abstratas, ou seja, essa relação entre sujeitos aparentemente iguais, juridicamente falando, ou seja, aquilo que se convencionou chamar de sujeito de direito, né? A jurisdição penal não é somente uma encarnação da forma jurídica abstrata, mas também uma arma imediata na luta de classes. Então, quando a gente está falando, né, desse poder estatal e fundamentalmente desse poder punitivo, desse poder repressor, dessa jurisdição que ele é privativa, né? E aí a gente pode resgatar Max Weber quando ele fala, né? Evidentemente que ele vai trabalhar aí com tipos ideais e afins de maneira bastante problemática, mas esse trecho é bastante interessante para a gente, que ele vai dizer que o Estado tem o monopólio da violência. Isso se trata do que o Pascano está chamando de jurisdição penal. Essa jurisdição, ela encarna de uma maneira concreta e não de uma maneira tão abstrata com a suposta ideia de sujeito de direitos que a gente seria formalmente iguais. Mas ela encarna uma luta de classe. Se a gente compreende que o Estado ele tem um papel e um poder para contribuir na reprodução do capital, então ele está atuando a favor de uma determinada classe. Então essa jurisdição, esse poder de violência que ele tem, esse poder, né, de ter homens armados exclusivamente, se trata de luta de classes também. Então aqui vou resgatar um trecho do Para a Questão Judaica, que é do Marx, em que ele vai falar um pouco sobre segurança. Então, partindo destas premissas, nos aproximamos do debate acerca das políticas de segurança pública, entendendo que a segurança é o supremo conceito social da sociedade civil, o conceito da polícia. Porque a sociedade toda apenas existe para garantir a cada um dos seus membros a conservação de sua pessoa, dos seus direitos, da sua propriedade. Desta forma, pelo conceito da segurança, a sociedade civil não se eleva acima do seu egoísmo. A segurança é, antes, o asseguramento do seu egoísmo. Tudo o que se trata aqui, quando a gente está falando de segurança pública, dentro dessa perspectiva mais crítica, mais radical, relacionado com as relações sociais capitalistas. A gente está falando da manutenção, da perpetuação de um indivíduo privado com interesses privados e fora da comunidade. A gente está falando da manutenção do egoísmo, da manutenção de ideias que vêm de uma materialidade. Essa materialidade é a propriedade privada. Então é a partir da propriedade privada que a gente vai ter essa ideia de segurança. Vai surgir essa necessidade de assegurar aquilo que é meu, assegurar a minha conservação enquanto pessoa, assegurar os meus direitos, assegurar a minha propriedade, porque se trata disso no fundo das coisas. E não da sua propriedade, tá, gente? Enquanto a sua roupa, enquanto a sua casa, não. Nós estamos falando da propriedade privada dos meios de produção, aquelas, inclusive, que nós nem temos. Né? Então, é nesse sentido egóico, nesse sentido, materialmente falando, da propriedade privada, que surge essa necessidade de segurança, de necessidade de conservar, de assegurar algo ou alguém. Né? E aí aqui, gente, vocês, né, se a gente dá uma relida aqui, a gente vai perceber
uma questão que é muito interessante no Marx, né? O Marx, que era jornalista, ele sabia escrever muito bem. Então ele escolhia as palavras de uma maneira bastante própria. Ele escolhe aqui, se vocês perceberem, pronomes demonstrativos e pronomes possessivos para poder distinguir o que é seu, o que é meu, o que é dele, o que é dela, o que é aquilo e o que é isso. Certo? Então ele está falando, né, do seu direito, da sua propriedade. Então ele também vai trazer aí a discussão, né, principalmente aqui no para a questão judaica, dessa possibilidade de existir outras formas de lidar com essa segurança, mas que não seja essa segurança egóica, que não seja essa segurança aparentemente pública, mas que tem um cunho fundamentalmente privado e de interesses, né, privados e fora da sociedade, e fora da vida em comunidade. Isso também serve para a discussão de direito. Esse texto, para a questão judaica, para quem gosta de direito, inclusive, é uma boa leitura, né? Que a gente ainda está falando do jovem Marx, mas ele traz uma discussão sobre emancipação política e emancipação humana, né? Onde ele vai travar uma discussão com Bruno Bauer sobre a questão judaica, sobre várias questões assim bastante interessantes para poder discutir direitos humanos. Então, quem quiser aprofundar essa discussão ou se aproximar dessa discussão de direitos humanos, também indico essa leitura. Eu trato um pouco disso no meu curso de Direitos Humanos, inclusive. Gente, como estava falando com vocês, né? O que a gente experimenta na sociedade é essa ideia de sujeitos de direito, é essa ideia de igualdade formal. Então, no âmbito da lei, aquela lei criada pelo Estado, nós temos aí, aparentemente, uma igualdade formal. Né? Ok. Então, a lei, ela não distingue os cidadãos. Né? Os cidadãos. Porém, o que a gente percebe na realidade é uma desigualdade concreta. E aí, se tratando do nosso tema, a gente pode apreender isso, por exemplo, com as ações policiais, certo? Então, a ação policial que ocorre na Baixada Fluminense, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, é a mesma que ocorre na Zona Sul do Rio de Janeiro? E até as operações policiais também nessas áreas, elas também são um pouco diferentes também das que são da Zona Norte. Não são tão iguais, não, mas são violentas de fato, evidentemente. Mas não né? Ninguém entra num apartamento de Copacabana, de Ipanema, da Urca, Leblon, enfim, com o pé na porta, tal como ocorre, né, no Complexo do Alemão, na Maré, né, em Acari, enfim, né, na Rocinha. Ninguém faz isso, né? A polícia não faz isso. É a mesma polícia. Por vezes, o mesmo policial, mas ele não faz isso. Então, percebam como essa igualdade formal ela não é tão material assim, né? É disso que a gente está falando, né? A gente já sabe disso, a gente está reforçando e trazendo para vocês à luz teórica, fundamentalmente da teoria social crítica, né? Como é que isso ocorre na realidade. E é a partir agora da discussão de segurança que a gente está tratando. Então, o sujeito de direito ele pode perder, por intervenção extrema do Estado, o direito ao voto, o direito à dignidade da identidade cultural, religiosa, de sexo ou raça, mas não perde o núcleo da subjetividade jurídica, que é dispor-se contratualmente ao trabalho assalariado. Aqui, a gente está fazendo um incremento do que é esse sujeito fazendo um incremento do que é esse sujeito de direito nessa sociedade. Então a gente já viu que ele tem uma igualdade formal, né, juridicamente falando, mas que tem ações aí
né, que demonstram uma desigualdade concreta, real. A gente falou das ações policiais, por exemplo. Se a gente pensar num Estado, né, mais ditatorial, por exemplo, então pode ser que a gente perca o direito ao voto. Pode ser que que alguns estados não haja a possibilidade de uma identidade cultural, religiosa. Por muito tempo, as religiões de matrizes africana foram criminalizadas. Né? É pós-Estado Novo, fundamentalmente, inclusive, com o papel do Partido Comunista Brasileiro, que e claro, né, das lutas sociais, né, do movimento negro e tudo mais, enfim, que foram cristalizadas pelas propostas legislativas do Partido Comunista Brasileiro, que a gente deixa de criminalizar as religiões de matriz afro, certo? Então existe aí uma igualdade formal entre a religião cristã e a religião de matriz africana, por exemplo. Mas há uma desigualdade material e concreta. Raramente se vê uma invasão, por exemplo, num templo cristão. Mas constantemente se vê depredações, violações, violências nos espaços religiosos, né, nos terreiros, né, nos centros e afins de matrizes africanas, religiões de matrizes africanas. Então a gente percebe aí que é isso. Em um momento histórico era criminalizado, em outro momento histórico, né, é permitido, então tem uma igualdade formal jurídica, porém não tem uma igualdade concreta. Agora, independente da relação com que essas particularidades elas se assumem naquela sociedade, o sujeito de direito, ele é sujeito de direito porque ele é, contratualmente falando, um trabalhador assalariado. Ele não perde essa possibilidade. Então, as mercadorias que estão colocadas entre burguês e trabalhador são completamente diferentes. Enquanto um tem o poder de comprar, o outro tem o poder de vender. É disso que se trata o sujeito de direitos. Então, para nós, o que está colocado enquanto sujeito de direito é de dispor contratualmente ao trabalho assalariado. Nada além disso é, de fato, uma materialidade concreta. E sim uma igualdade formal jurídica, que pode se materializar ou não. A igualdade concreta que o sujeito de direito permite e que o Estado de direito permite é essa, de vender a nossa própria força de trabalho para ter ali o seu meio de subsistência. É importante a gente poder saber disso para a gente poder desconstruir algumas ideias do que é o Estado, do que é o de direito, o que é de direito, o que é esse sujeito de direito e afins. Então, quanto mais uma sociedade é desigual, tanto mais ela tem necessidade de um sistema de controle do desvio de tipo repressivo, como o que é realizado através do aparato penal do direito burguês. Então, essa igualdade formal que nos é permitida pelo Estado de Direito, que a gente convencionou a chamar de sujeito de direito, ela não se materializa, como a gente já vem construindo aqui, como materialidade. Né? Ela não se materializa como ações efetivas, né? Ações de igualdade substantivas. Pelo contrário, elas se materializam, principalmente na sociedade brasileira, como desigualdade. E essa desigualdade vem se intensificando cada vez mais. E quanto mais se aumenta a desigualdade, mais se aumenta a violência que lhe é necessária para a manutenção desse poder político e econômico. Então, assim, o que é curioso para a gente nessa discussão de segurança pública que a gente está tentando travar aqui, e aí que dialoga bastante com essa frase do Alessandro Barata, que é um jurista italiano,
muito importante para a gente discutir, né, quando a gente vai fazer uma discussão sobre criminologia, é que quanto mais desigual é essa sociedade, mais repressoras serão as suas ações. A luta que está colocada nesse contexto pode aumentar ou diminuir também essa repressão. Porém, isso tem se materializado na sociedade brasileira com intensificações e mais intensificações da própria violência, devido à forma subordinada com que a gente se insere no circuito internacional ou, né, na divisão internacional do trabalho. Isso é importante a gente perceber que há tanto um contexto geral, como a gente viu lá na citação do Mascaro, quando ele fala, né, das guerras entre os estados, tem aumentado a guerra no próprio interior do seu estado, contra o seu próprio povo, contra o seu próprio indivíduo. E também é importante para a gente entender a particularidade brasileira, que dentro desse contexto mais geral, mais universal da sociedade capitalista, o que está colocado para a gente é um papel subordinado na divisão internacional do trabalho, de maneira em que a nossa classe trabalhadora ela se dá fundamentalmente de pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Não é à toa que a gente tem hoje mais de 110 milhões de pessoas, né, situadas aí no âmbito da pobreza. E, ao mesmo tempo, o que ocorreu fundamentalmente a partir de 2020 foi que novos 11 bilionários surgiram. Para poder lidar com isso, nada melhor do que generalização da morte, generalização da violência, dentro do que está colocado para a classe dominante. É evidente que em algum momento isso vai explodir. E isso pode explodir de maneira espontânea ou de maneira organizada, né? Se for de maneira espontânea, a gente vai ser mais ou menos o que ocorreu em junho de 2013. Vai ter um ápice da luta e depois uma queda daquela luta, né? E provavelmente aí uma condução posterior de setores da própria direita conduzindo os resquícios e as vitórias daquela luta. Se for uma maneira de organizada pela própria classe trabalhadora, então a gente pode surgir aí, inclusive, para um ímpeto mais revolucionário, de uma transformação social mais profunda. E lidar de uma maneira bastante repressiva também desse próprio Estado, porque o Estado não vai permitir, né, que um levante seja tranquilo. Ele não fez isso em junho de 2013, não vai fazer agora novamente. Então a gente tem visto no Brasil e no mundo, né, o crescimento dessas desigualdades, o crescimento das lutas, né, mas com uma dificuldade organizativa bastante profunda e uma repressão estatal muito forte. Para quê? Para poder manter a própria sociedade, a ordem que está colocada aí, né, do capital.